Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa reunião semanal do Grupo Neurotrauma MG, que é um grupo de estudos em neurotraumatologia. Meu nome é Richard Reis, acadêmico de medicina e membro do grupo, e agradeço a presença de todos e que seja uma reunião de grandes aprendizados. Se você está nos acompanhando pelo YouTube e ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Temos também o nosso perfil no Instagram, Neurotrauma MG. A aula de hoje será uma reunião dos serviços de neurocirurgia mineiros e co-irmãos do Neuro Instituto do Cérebro e Coluna, localizados na cidade de Divinópolis e Oliveira, e do Hospital Unimed, em Belo Horizonte. Os temas serão navegação e robótica na cirurgia de coluna, resumo da semana robótica no Instituto Neuro, hipofisectomia guiada por cateterismo do seio petroso inferior para o tratamento da síndrome de Cushing e a trombectomia mecânica na era digital. Como os palestrantes, teremos Dr. Augusto César de Jesus Santos, Dr. Luiz Venâncio Duarte Fonseca e Dr. Thales Eduardo Cadeira Moraes, e como debatedor, Dr. Leonardo Augusto Wendlen Henriques. O Dr. Augusto é neurocirurgião do Hospital João 23 e neuroradiologista e intervencionista do Hospital da Unimed, da Contorno. O Dr. Luiz é neurocirurgião e também neuroradiologista e intervencionista. O Dr. Tades é neurocirurgião e coordenador dos serviços de neurocirurgia de Divinópolis e de Oliveira. O Dr. Leonardo é neurocirurgião e chefe da residência em neurocirurgia do Hospital Unimed, Belo Horizonte, na região da Contorno. Deste modo, gostaria de convidar a doutora Kelly para iniciarmos nosso encontro de hoje. Uma excelente reunião para todos. Obrigada, Richard. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião, que é a nossa reunião mais importante mensal. É a nossa, vamos dizer assim, é a menina dos nossos olhos, né? Essa reunião mensal de serviços. E nós estamos hoje com dois serviços gigantes mineiros, né? Que é o serviço o Neuro, que é o Instituto de Cérebro e de Coluna, de Divinópolis e Oliveira, e o serviço do Hospital Unimed. E são temas interessantíssimos e de uma relevância crescente nos nossos dias. E pessoas, jovens neurocirurgiões, extremamente talentosos, competentes e de excelente índole. Então, para nós, assim, é uma honra muito grande ter vocês conosco. Desejo a todos uma excelente reunião. Não sei se o nosso presidente está podendo falar. Presidente, se você puder falar, dá uma palavrinha para a gente, senão eu gostaria, a gente sempre deixa, a gente sempre faz o início pela ordem alfabética, então seria o Instituto Neuro, se vocês não se importarem, e logo em seguida o serviço do Hospital Unimed. Podemos fazer assim? Presidente, você quer dar uma palavrinha? Está podendo? Se não, sintam-se à vontade, estão em casa, podemos começar a apresentação. Tá, desejo que você pode começar. Tá bom. Vou compartilhar aqui. Bom, boa noite, pessoal. Nós estamos aqui em Divinópolis e em Oliveira. Atualmente nós somos 7, a equipe está crescendo aqui, nós somos 7 membros e nós tivemos a oportunidade em setembro de, logo após a semana do Congresso de Neurocirurgia Brasileira, que foi em Belo Horizonte, a gente conseguiu com que essa suíte robótica passasse uma semana aqui no nosso serviço, com esse setup completo, onde que veio o Lupex, que é essa tomografia intraoperatória, o braço do robô e a neuronavegação de coluna. Inclusive a mesa radiotransparente, onde que a tomografia possa correr livremente. Então, a gente teve uma oportunidade, teve que se ajeitar lá para caber nas nossas salas, mas todo essa parte de logística, o Lupex, a tomografia intraoperatória, ela é controlada por um controle que ele anda, ele consegue se deslocar de uma sala para outra, consegue se deslocar para outros locais dentro do bloco cirúrgico. E
a gente conseguiu fazer uma programação. A gente fez 6 casos, casos foram até complexos, assim, que a gente mesclou, conseguimos fazer 2 casos do SUS, um oncológico e um de deformidade, e 4 casos de saúde suplementar, sendo uma escoliose degenerativa. Fizemos 6 cages laterais ex-leaf e uma leaf para reconstrução dessa escoliose de deformidade, e a gente conseguiu fazer a maioria deles guiado pela navegação. Então foi uma experiência assim para a gente nessa primeiro contato com a robótica. A navegação a gente já tinha feito antes, só que a navegação sem ter a imagem intraoperatória, ela tinha uma margem de erro maior, assim, sabe? Então a gente tinha mais trabalho para fazer, tinha que ficar passando a marcação, só podia fazer cirurgias abertas, as minimamente invasivas, sem imagem intraoperatória, não tinha jeito, a gente não tem o arco 3D. E as abertas, a gente, se fosse para fazer muito extenso, essa marcação do processo espinhoso que a gente ia ter que ir subindo, aí daí a 2, 3 níveis, marca de novo, navega de novo. Então dava mais trabalho do que ajudava, e a precisão também não era tão boa. Então a gente quis testar isso com imagem intraoperatória. Isso aqui, esse Lupex, ele é um pouco mais do que um arco 3D, ele é como se fosse semelhante a uma tomografia intraoperatória. E começamos testando alguns casos a gente fez uma estenose de canal over the top e que fez fixação. Então, uma coisa que já no primeiro caso a gente repara, geralmente os pontos de entrada, quando a gente faz percutâneo, eles são bem mais laterais assim do que os usuais. A gente consegue fazer uma abertura, uma angulação maior. E e E nesse tudo essa curva de aprendizado, né? A gente foi aprendendo. Esse primeiro caso foi um pouco mais simples. O segundo caso, a gente já essa logística tem que embrulhar o paciente assim, como se fosse um kebab com ele, assim, um rolinho nele. Essa logística também tem que ser aprimorada com o tempo. Nós estamos aprimorando, que perde-se um pouco de tempo para que o Lupex consiga entrar na mesa. E então, a primeira coisa é que depois que posicionou, essa é a grande vantagem, depois que o paciente já está na posição, às vezes a gente faz o acesso quando é aberto, a gente já faz o acesso, descola a musculatura e tudo, para depois rodar a tomografia, para minimizar muita chance de shift, de erro. Então, você coloca o marcador na crista ilíaca, e aí você faz o acesso todo pronto, e depois você passa na tomografia intraoperatória. E a gente consegue navegar, nesse segundo caso, a gente já fez com o cage, então a gente conseguiu navegar o cage, deixa o paciente na posição, faz uma tomografia com ele já na posição e consegue ir navegando para ver o ponto de entrada, para ver onde que a gente consegue. Cada instrumental, o box cutter, o COB, que você vai fazer a dissectomia, tudo isso você consegue navegar. Uma questão é essa logística toda de calibração de todos os instrumentais. Então, separa, calibra todos os instrumentais e vai para a cirurgia de novo. Então, até essa logística entrar na rotina dos instrumentadores e nós, eu acho que com o tempo deve otimizar muito tempo. Só que a gente consegue lá, o box cutter que está entrando aí agora, a gente consegue navegando ele. Aí aqui a gente colocou um símbolo diferente, mas você consegue navegar exatamente para você ter o ponto de entrada. E nesse ponto, depois que a gente fez a primeira tomografia intraoperatório, você já não usa mais intensificador de imagem, não tem raio-x, a gente fez a cirurgia toda sem capote. E aí você consegue já com os cages, com o shift do impacto, muito desse corte coronal do sagital assim, sai de configuração, a gente fica baseando muito no corte axial para ver a profundidade. E então você não bate o raio-x mais para passar os cages. Então a gente fez 2 cages laterais nessa paciente e depois fez a fixação percutânea posterior. Então, essa logística de sistema, a gente consegue fazer o percutâneo. Esse aqui já é o terceiro caso. A gente fez um caso oncológico, onde a gente faz aberto, e
Aqui é como se fosse um drill guide, a gente usa o robô, mas com uma mão firme. Você programa na navegação antes no computador exatamente o tamanho, o diâmetro, o posicionamento dos parafusos, depois vai com esse drill guide, o robô fica como se fosse uma mão firme ali só, para a gente fazer o furo depois por cima e entrar com a furadeira. Esses são exemplos dos caras. A gente fez uma escoliose braba que tinha um queijo X-Leaf, né, aqui, com uma escoliose que não conseguiu uma redução boa. Esse caso oncológico era uma cifose já crônica de tumor. E tem um outro caso que era uma outra deformidade de uma correção cirúrgica de outro serviço que a gente fez, que eram 2 níveis fixados, teve que fazer mais para cima e para baixo. E esse caso era essa deformidade degenerativa, um paciente de 73 anos, que fez um ALIF, 3 níveis de X-Leaf, todos navegados, o ALIF não. A gente usou mais para ver o posicionamento do centro do disco, mas com os parafusos muito bem, a gente fez percutânea fixação e a paciente foi embora no dia seguinte, tá, graças a Deus, muito bem. Então, nesse resumo, a gente conseguiu ver que dos 62 parafusos, baseado nessa tabela de escala de acurácia de percutânea, a gente teve parafusos em posições ótimas em 95,2%, mais de 2 centímetros com violação da cortical em 2 parafusos, e um que ficou bem mal posicionado, não teve déficit para paciente nem nada, mas ele ficou bem no recesso, assim, tá? Quase não pegou na cortical. Foi no segundo caso que a gente fez que teve o X-Leaf. Então, eu acredito assim, se eu for pegar, baseado nas estatísticas hoje desses artigos, tem vários artigos saindo, questionando custo-benefício, eficácia, a margem de erro que eles colocam nesses artigos mais recentes, em mãos muito experientes, a taxa de erro de parafuso só com fluoroscopia é de 2%, mas varia até 22% de mau posicionamento. Então, a crítica desse artigo, assim, por exemplo, é que para que vai... Esse aqui foi bem, bem cruel assim, com um australiano, para que você vai investir num custo alto desse, se a gente custou aprender a técnica neurocirúrgica para passar parafusos, como é que seria com os residentes, como é que seria o treinamento disso aí hoje, se a grande vantagem dele é só passar parafuso. Então, para que seria investimento desse custo, né? Só que isso em mãos experientes. Então, ele compara a eficácia do robô com a eficácia de um serviço que tem 2% de taxa de mau posicionamento, elas por elas. Agora, para igualar essa acurácia, para minimizar danos de pacientes que a gente vê aí, parafusos mal posicionados, lesando raiz dentro de canal. Então, isso para baixar esses 22%, para conseguir aproximar dos 2%, é a grande vantagem dessa tecnologia que veio para ficar, não tem jeito. A navegação, os planos de saúde estão começando a aprovar já, a robótica ainda menos, mas são tecnologias que vieram para ficar. Então, o questionamento deles é que, no futuro, quais são essas aplicações futuras da robótica de expansão, né, de questão ergonômica, de questão dos processos mesmo, de ver o balanço sagital, de conforto para o cirurgião. Então, tem muita coisa para vir. Isso aí é o serviço que todos estão buscando isso agora para começar a sair na frente dessa questão da navegação, mas tem um campo enorme ainda de tecnologia para frente para chegar, mas que nessa primeira experiência mostrou que realmente a segurança e em casos mais desafiadores, mas escoliose, onde o pedículo é mais curto, essas questões de navegação de queijo lateral, então o conforto e menor taxa de raio-x para a gente, os resultados pós-cirúrgicos, as altas mais precoces, liberação de leito mais precoce por questão de gestão hospitalar. E então isso tudo é de estudo que a gente vai ter que começar a levantar e ver, mas de uma tecnologia que veio para ficar. Então não tem muito jeito. Então a experiência foi bastante positiva, assim. O hospital tá pensando em investir isso mesmo, está concluindo a compra. Então nós vamos ver para frente agora como é que vão ser esses casos comparados, como é que vai ser. Em todos da equipe vão ser no mesmo nível de complicações, todos da equipe vão ter a mesma acurácia, todos da equipe, qualquer um que vier fazer com o robô vai conseguir o mesmo nível de acurácia. Então, isso tudo
são questionamentos que a gente vai acompanhando e vai vendo. Então, essa foi a nossa experiência. O Venâncio agora vai apresentar o próximo caso. Obrigada, Thales. Parabéns pela excelente apresentação. Acho que a gente pode abrir aqui rapidamente para alguma dúvida, algum questionamento. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Léo, da Unimed. Tranquilo, Kelly. Tranquilo? Então vamos fazer as considerações no final, então. Virginia, fique à vontade. Só complementando aí o Thales, né, em relação à robótica, a experiência eu acho que foi excelente, assim, eu acho que é uma coisa que surpreende todo mundo, inclusive tudo que é de tecnologia hoje em dia é válido, e o que a gente teve uma interpretação de tudo aí, eu acho que é uma técnica, se realmente a gente conseguir difundir isso para todos os serviços, ela é muito mais reproduzível do que você depender da habilidade de um cirurgião. Então, para você se aproximar 2% de acurácia ali na efetividade da passagem dos parafusos, né, isso eu falo até não operando mais coluna, né, mas em relação aos nossos cirurgiões aqui de coluna, a gente tem que contar com a habilidade de vários neurocirurgiões assim para conseguir chegar numa taxa dessa, sendo que o robô, dependendo aí de todos os serviços tendo o robô, ele consegue reproduzir isso melhor. Então, residentes novos, se comparado a chefes de serviço, talvez tenham uma taxa semelhante de sucesso, né, na passagem do parafuso. Enfim, foi isso uma discussão interna na nossa equipe em relação à reprodução de técnica, né, não contar apenas com a habilidade do cirurgião. E sem dúvida nenhuma tem outros ganhos aí em termos né, divulgação, de crescimento de serviço, de venda de serviço pelo hospital. Então, acho que é bastante válido, a gente pode discutir no final. Só, só Luiz, respondendo a pergunta do chat, pode? é isso que eu ia falar agora. O custo aproximado disso aí está na casa dos 10 milhões com suíte completa. Então, é um investimento caríssimo. Então, assim, para se contar isso, para pagar isso em cirurgia, é inviável. Então, o ganho vai ser indireto para o hospital. Essa que é a conversa nossa lá, que é ganho indireto para o hospital, que quer fazer o parque robótico, que quer ter robô das outras áreas também. Então, isso aí é ganho indireto para o hospital em giro de leito, em gestão, em divulgação. Investimento mais ou menos de 10 milhões e 400. Queria te fazer uma pergunta. Quais são os pacientes que você acha que são os melhores candidatos para isso e aquele paciente do qual você não usaria de jeito nenhum? Eu acho que os casos mais desafiadores assim, que a gente está pensando assim, em cervical alta, C1, C2, parafuso odontoide, C1, C2, acho que seria uma boa indicação. Em torácica alta, que a gente não consegue com fluoroscopia ver bem, os pedículos são mais finos, as torácicas todas, eu acho que tem indicação. E as deformidades, com escoliose e tudo, que você tem a rotação, onde que sua chance de ter que reposicionar parafuso são as melhores indicações. Pedículos mal formados, escoliose juvenil e tal. Então, isso tudo aí entra. Agora, né, 2 níveis, igual aquele primeiro caso que a gente fez. Canal estreito, que hoje em dia, né, vai fazer ali, que não faz diferença, tanta diferença. O que muda, assim, a gente vê que o ângulo de entrada que o robô vem quando é percutando, ele vem bem lateral, assim, para conseguir fazer a angulação bem. Então, os parafusos ficam bem medializados. Isso, mas não é para todo mundo, né? Não é para todo caso. Em relação ao tempo cirúrgico e curva de aprendizado, ou não tem isso, sabe? Tem demais. Eu acho que é isso, assim, nesse segundo caso nosso, que foi esse parafuso que veio realmente, não sei o que aconteceu, ele veio bem, quase dentro do canal, assim mesmo, um deles, sabe? E graças a Deus a paciente não teve nada, mas foi no primeiro caso, um dos primeiros parafusos que passou, e lá na hora com a tomografia a gente resolveu, no pós, né? A gente resolveu até deixar, que a paciente com a monitorização, o paciente estava bem e tudo, então eu acho que depois que a gente foi pegando o jeito, nesse último caso, que foi esses queixos laterais da deformidade, já fez uma cirurgia bem mais tranquila, mas mesmo assim ela durou o quê? Umas 8, 9 horas, se não me engano, para fazer lateral anterior e fixação decúbito ventral aí. Então,
Demorou pra caramba, assim, sabe? Então, acho que a tendência é curva de aprendizado mesmo. Eles têm uma estatística lá que, comparando os robôs, tem uns artigos que falam, comparando o Mazor da Medtronic, comparando outros robôs, a taxa de acurácia é bem semelhante, assim. Do Circ, que é esse da Brainlab, eles têm uma taxa de acurácia de 97,3%. A gente atingiu ali 95,2%, mas nos primeiros casos mesmo, acho que é bem impossível a gente conseguir atingir essa acima de 98%. Obrigada. E se você quiser fazer a apresentação, no final a gente pode voltar. Tá. Só compartilhar aqui. Vocês conseguem ver a tela aqui? Consegue aí? Tá ok? Tá Tá certo, Compartilhar? ok. Tá, tudo beleza. certo. É, boa noite a todos. Para quem não me conhece aí, eu sou o Luiz Venâncio, né, neurocirurgião, sou neurointervencionista também, aqui do Instituto do Cérebro e Coluna em Divinópolis e Oliveira. Então, a gente busca sempre trazer temas aí relevantes e interessantes, né? Muitas das vezes não frequentes, igual esse aqui. Acho que é um tema desafiador para quem conduz ele da parte clínica, que são os endócrinos, e para a gente também, quando a gente participa aí, que é a doença de Cushing. Então, é um tema aí bem desafiador do ponto de vista multidisciplinar. Então, a gente tem uma doença de difícil manejo que chegou ali numa situação da gente ter que desbravar em termos de diagnóstico para tentar chegar numa solução para o caso. E só introduzindo aqui, né, para sempre colegas que perguntam onde que a gente está, como que são os serviços nossos aí. Hoje a gente tem os serviços em Divinópolis e Oliveira, então a gente está no Complexo de Saúde São João de Deus, é o maior hospital aí que a gente trabalha hoje. Na verdade, o terceiro maior do estado, né, com mais de 500 leitos aí. A parte mista, tanto saúde suplementar quanto SUS, de alta complexidade. A gente está também no Grupo Santa Mônica e no São Judas Tadeu, em Oliveira. Nós éramos 5 neurocirurgiões, hoje estamos em 7 neurocirurgiões na equipe aí, todos eles com bastante eficiência aí, com subespecialidades. Esse aqui é o São João de Deus, o hospital que hoje a gente tem, né, uma maior casuística aí, de mais de 500 leitos, mais de 80 vagas de CTI, então é um hospital bem grande, e a gente tem números relevantes, só rapidamente para a gente entender aqui, de neurocirurgias que a gente fez em 2023, chegando aí mais de 1.200 casos, né, neurointervenções, então o serviço hoje eu estou na parte neuroendovascular também, e a gente tem um serviço aí com bastante casos, né? No ano passado, a gente teve 431 procedimentos realizados. Esse ano, até setembro, a gente chegou aí a 356, então provavelmente ultrapassando a marca aí no final de 2024 do que a gente fez aí no ano anterior. E fica aqui o convite para conhecer o Instituto do Cérebro e Coluna. Eles têm fomentado essa parte de educação continuada e sempre bem-vindo aí quem quiser acompanhar, seja o serviço aí da parte de robótica, de coluna, também da parte endovascular. A gente tem feito bastante eventos e workshop recebendo médicos aí de outras regiões. Então, aqui começando o nosso caso, né, um caso interessante, então, era um paciente de sexo masculino, de 46 anos, é um paciente que estava sendo acompanhado aí pela endócrina, e começou aí com um quadro de dificuldade de ereção, desânimo, apatia. O endócrino aí constatou uma baixa de testosterona, foi feita a reposição, chegou a ter aí 847 aí de testosterona e mesmo assim evoluindo com sintomas, e aí começou também com ganho ponderal, uma hiperglicemia já refratária àquelas medidas iniciais e um descontrole pressório. E daí foi rastreado também do ponto de vista clínico por outras condições, acabou chegando numa ressonância aparentemente normal, tá? Então foi descartado aí lesões hipofisárias laudada em ressonância e o que chamava atenção, a CTH aí de 74 no exame laboratorial. Então, esse aqui seria a ressonância, né? Não está tão ampla a imagem, mas garanto aí que um exame normal, né? A célula túrcica aí, a região hipofisária sem nenhuma evidência de tumor, tá? Laudado em mais de uma empresa, a gente chegou a repetir em outro lugar,
e os dois aí laudados como ressonância sem alterações importantes. E sabemos que, assim, síndrome de Cushing, a gente tem vários comemorativos, né? Você tem alguns achados específicos, inclusive, que fica fácil o diagnóstico. Nesse caso em si, o paciente não tinha todos esses comemorativos, né? Sobretudo a parte aí da giba de búfala, não tinha aquela face escursingoide, então essas estrias violáceas, são casos que você, pletora facial, que você vê o paciente, você já imagina ali uma síndrome de Cushing. Então, foi um diagnóstico aí de presunção mesmo, paciente evoluindo aí, refratário àqueles diagnósticos iniciais, sabemos que é uma doença rara, mas o endócrino não aventou a possibilidade, ó, isso tem que ser síndrome de Cushing, e daí esse paciente foi submetido aí a outras propedêuticas para diagnóstico de Cushing, e ele apresentou aí um cortisol aumentado no pós 1 miligrama de dexametasona, e na urina de 24 horas. Ele apresentou também o CTH elevado, né, em torno de 74, 78, e aí o que configuraria a síndrome de Cushing e a CTH dependente. Mas, né, só voltando aí a falar em relação à ressonância, uma ressonância absolutamente normal, né, sem sinais de tumor hipofisário. Então, aonde que estaria esse tumor? Né? Seria um tumor hipofisário, seria um tumor ectópico, e daí a gente entrou em discussão. O que fazer com esse paciente? Duas ressonâncias em lugares diferentes normais e a endócrino batendo o pé, né, que era uma Cushing e podendo ser de origem central. Então, entramos em discussão e equipe e a gente chegou aí a propor, então, como exame padrão ouro, né, esses pacientes que têm uma síndrome de Cushing bem típica em termos de clínica, com ressonância normal. Não resta outra coisa a não ser a gente investigar, né? Avançar numa parte propedêutica, que não é comum, tá? É um procedimento bem raro de ser feito, pela doença ser rara também, não são todos os serviços que fazem isso, mas seria o cateterismo de seio petroso. Por quê? Sabemos, né, que o hipotálamo ele manda a informação através do CRH para a glândula hipofisária produzir o ACTH e ele dá o estímulo para a adrenal produzir o corticoide. E logo é secretado ali na parte do seio petroso inferior e, portanto, é dali que a gente precisaria mensurar essa produção e daí caracterizar se está sendo ectópica ou central essa origem do tumor, tá? Então, é basicamente eu chegar com um cateterzinho no seio petroso dos dois lados e dali a gente fazer uma mensuração, né, do nível de ACTH excretado pela glândula. Teria que ser dos dois lados para a gente ver, inclusive, se tem lateralização. Então, só para vocês entenderem o procedimento, aqui a gente tem a parte aí do arsenal propedêutico, então uma série de tubos de ensaio que vai coletar o sangue. Esse procedimento ele é feito no ambiente de hemodinâmica. Então, aqui já seria a coleta, a gente faz a coleta antes do procedimento, a gente faz dois tipos de coleta, antes do desmopressina DDAVP e pós-DDAVP, e a gente vai dando ali para os colegas que estão do lado de fora fazendo essa coleta, e alguns colegas também perguntam se existe um protocolo. Sim, a gente segue o protocolo aqui da Unifesp, né? São poucos casos, então se a gente for levantar na literatura, poucos serviços têm esses procedimentos, e mesmo quando tem, são 3, 4, 5 realizados, mas esse eu achei bastante interessante, o protocolo aqui da Unifesp, então a gente seguiu esse protocolo no dia da coleta. Então, o que que a gente faz? A gente faz a cateterização do seio petroso inferior bilateral e a gente mede aí na parte periférica, né? Então, a gente tira o sangue venoso do paciente, dosando a CTH e cortisol, e aí a gente começa a coleta simultânea, tá? Então, estava com até um ex-residente meu do Biocor no dia, eu fazia a coleta do seio petroso inferior do lado direito e ele do lado esquerdo, a gente faz do zero, primeiro minuto, terceiro, quinto e 10º minuto, e depois a gente repete com a dose do DDAVP e faz novamente a coleta. E após a coleta do seio petroso, ele ainda continua aí no 30, 45, 60 minutos fazendo a dosagem periférica. Tá? Importante aqui em relação ao protocolo, essas amostras têm que estar com o laboratório dentro de sala, essas amostras são coletadas imediatamente, são transferidas para o laboratório, não pode ser no isopor com gelo para não precipitar e formar fibrina. Então, você tem ali um material líquido ali para refrigerar, né, o isopor.
E o que que seria de interpretação em relação ao protocolo? Então, o que que a gente precisa? De um gradiente central periferia maior do que 2 antes do estímulo do DDAVP, que é a desmopressina, ou uma relação central-periferia maior do que 3, para a gente dar esse diagnóstico e falar esse tumor é hipofisário e secretor de ACTH, ou seja, uma doença de Cushing típica, tá? E outra questão interessantíssima é se a gente conseguir uma relação maior do que 1,4 de algum lado, ou seja, se a gente tiver essa relação maior do que 1/4, o lado maior, ali a gente conseguia lateralizar e falar que o tumor está lateralizado para a direita ou para a esquerda. E a gente teve resultados interessantíssimos com esse procedimento. Então, só para eu mostrar tecnicamente como foi feito, então aqui sou eu chegando com o catéter de um lado e do outro. A gente chega com catéter de suporte dos dois lados, no bulbo jugular do lado direito e no bulbo jugular do lado esquerdo. E a gente começa a cateterização do seio petroso. Existe, né, alguns viés em artigos que a gente lê técnico assim, de coleta errônea por conta de entrada, né, inadvertida em outros sítios e a coleta sair mensurada de forma errada. Então, nosso objetivo é o seio petroso inferior, mas existe um plexo da basilar que ele confunde bastante aqui, e às vezes você cateteriza ele, e daí você pode ter um falso negativo, né, em relação ao seu exame. Então, o objetivo é, sim, chegar no seio petroso inferior, e aqui eu peguei o seio petroso inferior do lado direito e do lado esquerdo, até a gente ter o catéter posicionado, que seria esse pretinho aqui que está pela seta de um lado e tem outro aqui do lado esquerdo. Então, os dois microcatéter posicionados, a gente começa a coleta, conforme o protocolo aí anteriormente falado. Então, aqui só exemplificando aqui, a gente coletando dos dois lados pelo microcatéter. Os catéteres posicionados em ambos, seio petroso inferior, bilateral, direito e esquerdo. E, igual anteriormente falado, a gente teve um êxito assim nesse procedimento, de forma surpreendente, a gente conseguiu um procedimento sem intercorrências, tá? Identificação com sucesso, inclusive da lateralização do tumor, porque muitas das vezes a gente consegue diagnosticar a origem central dessa produção do ACTH, mas não necessariamente lateralizar. E esse, além de identificar o tumor, a gente ainda conseguiu lateralizar, e uma prova disso seria esse exame positivo por conta dessa discrepância significativa aí que sugeriu a lateralidade à direita. Então, aqui, como vocês podem ver, o ACTH do seio petroso inferior direito saiu 1.107, né, no valor de referência, sendo que o lado esquerdo 254. Então, uma relação maior do que 1,4, na verdade, quase 5 vezes, 6 vezes maior aí do lado direito para o esquerdo, o que fez a gente concluir que, além de ser produtor de ACTH, o tumor estava à direita. Então, a gente propôs, então, para a equipe de endócrino, uma ressecção transnasoesfenoidal e uma hipofisectomia seletiva só da hipófise à direita para controle do quadro. E essa cirurgia foi realizada, inclusive enaltecer aqui a figura do Lucas Lima, né, um parceiro nosso aí, uma pessoa sensacional, tecnicamente não há o que falar dele. Ele veio aqui, a gente precisava de uma acurácia, assim, em termos de habilidade, para a gente remover só a hipófise do lado direito, sem causar danos do lado esquerdo enfim, todas aquelas alterações hormonais pós-operatórias. Então, a gente fez uma cirurgia bem seletiva com a ajuda do Lucas aqui no dia, e a gente conseguiu fazer a remoção só da hipófise do lado direito. Aqui a gente tem uma ressonância de controle pós-operatório, onde a gente tem laudado na ressonância sinais de manipulação da hipófise à direita, tá? Sem sinais tumorais, né? Já não tinha antes, então continuou sendo laudada sem sinais tumorais. E o mais interessante aqui no anátomo patológico, para a gente saber que realmente deu certo a cirurgia, o anátomo patológico veio, né, na avaliação da peça, possibilidade, então, os achados histológicos levantam a possibilidade do adenoma hipofisário, sugerindo, inclusive, a imunistoquímica. Daí foi feito. Imunistoquímica aqui mostrou os aspectos histológicos aí de um adenoma de hipófise corticotrófico, ou seja, ele com os achados de expressão acima, ACTH positivo em cerca de 100% das células. Então, a gente teve bastante êxito com esse procedimento, não só para a gente identificar a produção, está comprovado que ele tinha um tumor hipofisário e que a gente acertou o alvo, toda a direita, 100% daquelas células ali estavam positivas para a produção de ACTH.
Esse paciente teve uma boa evolução, né? Isso foi estubado no pós-op imediato, no pós-operatório também, sem déficit neurológico. E, para nossa surpresa, 2 meses depois, ele voltando aí ao consultório, tanto da endócrina quanto da parte neurocirúrgica, com os controles glicêmicos mais adequados e controle pressórico, já com perda ponderal e também, de forma surpreendente, ele reduzindo o ACTH. Então, esse aqui é um ACTH que foi coletado antes da cirurgia, que mostrava 74, e ele já iniciando a queda do ACTH no pós-operatório, aí já mostrando uma redução para 51. Então, a conclusão disso, né, em relação ao cateterismo CIP-trouxe, especificamente ao procedimento, ele pode ser feito na maioria dos pacientes de forma segura, tá? Como parte propedêutica investigativa e no diagnóstico de síndrome de Cushing, tanto no diagnóstico quanto na diferenciação entre as formas, né, hipofisária e ectópica, e para lateralizar, quando possível, a origem dessa lesão. Seria isso. Muito obrigada, Luiz. Parabéns pela excelente apresentação. Protocolo bem complexo, né? Mas com excelentes resultados, né? Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação. Léo, Augusto. Parabéns aí, equipe da Neuro. É um desses casos chatos que acontecem dentro do tumor de hipófise, ou melhor, as doenças de Cushing, né, com a imagem negativa da hipófise, é sempre desafiador. Foi bem conduzido, muito bom. É um desses casos de figura de livro, né? Esse caso foi legal porque realmente a gente conseguiu, com as etapas ali, foi elucidando o diagnóstico e ainda tendo a lateralização e uma remoção seletiva da hipófise, o paciente não piorou nada do ponto de vista do painel hormonal pós. Então, acho que a gente foi efetivo no tratamento e dando um maior tipo de qualidade de vida para ele no pós-operatório. Acho que esse caso foi interessante por isso. Muito bem documentado. Parabéns, Luiz. Obrigado. Augusto, doutor Augusto, pode ficar à vontade para fazer a sua apresentação. Bom, aqui se eu acho. Parabéns o Luiz aí pelo caso. Depois ele só me explica se ele funcionou as duas vezes femorais ou funcionou as duas jugulares. Depois, curiosidade só. Bem, agradeço o Léo pelo convite aí, o Leonardo, nosso ex-coordenador da neurocirurgia, mas coordenador atual do serviço de residência. Eu acho que depois da apresentação do Venâncio e do Thales, eu acho que ficou até sem graça a minha, mas a gente vai mostrar a nossa experiência lá no serviço da Unimed. É um serviço composto por equipe de neurologia e neurocirurgia 24 horas por dia, 7 dias de semana presencial, e uma equipe de 5 neuroradiologistas intervencionistas sobre aviso, com tempo de chegada em torno de 20 a 30 minutos no hospital. E por que a gente resolveu falar sobre isso? Porque hoje em dia é um tema muito debatido, esse AVC isquêmico e a janela terapêutica. A gente sabe que apenas 10% dos pacientes chegam, conclusão de Van na circulação anterior, chegam no hospital até 6 horas do ictus, que seria a nossa janela ideal. Desses, dos que chegam na janela estendida, entre 6 e 24 horas, apenas 9% são considerados elegíveis à trombectomia mecânica. E a gente sabe que a cada 30 minutos de atraso, na recanalização de um vaso, diminui 8,3 a chance de um bom resultado funcional no primeiro endpoint, que é 90 dias. E por que a gente está falando disso, trombectomia? Porque a gente sabe que dos pacientes que são elegíveis para trombolise química, apenas 1/3 praticamente vão ser candidatos. E lembrando que a alteplase é efetivo só em 30 a 40%, enquanto a trombectomia ela chega a ser efetiva em mais de 90% dos casos. E o que é mais interessante? Qual que é o NNT trombectomia? Já que a gente está falando de intervenção, como tudo na medicina, a gente tem que saber qual que é o NNT. Só para vocês terem noção,
numa trombectomia, o NNT de 2,6 para melhorar um ponto, um grau do ranking, que é a escala de independência do paciente para as atividades do dia a dia, para as atividades funcionais dele. Sendo que, se eu considerar apenas a independência funcional, o NT da trombectomia é 5,1. Vale lembrar que o infarto agudo, a angioplastia de infarto agudo é de 25 NNT. Então ninguém nem tem dúvida que uma trombectomia é extremamente eficaz. O que a gente tem de estatística de AVC atual no mundo? No mundo a gente tem 13,7 milhões de AVC ao ano, dos quais quase 6 milhões de mortes, vão levar 6 milhões de mortes. E a nossa estatística de gastos de AVC de 2030 para o mundo inteiro é de 183 bilhões de dólares. É muita coisa. Então, por isso que cada vez mais sai estudo, cada vez mais sai materiais novos para melhorar esse coisa. Se vocês olharem hoje nas multinacionais, o Venâncio está aqui, não deixa eu mentir, o maior investimento dos estudos hoje em dia não é aneurisma, não é embolização do tumor, não é qualquer outra patologia, embolização de malformação vascular, é o AVC. É o percentual que eles mais gastam com a engenharia médica dentro disso. No Brasil, a gente tem 177 mil mortes por ano. E o que é mais interessante, 80% dos AVCs são no SUS. E por que eu falo disso? Porque, apesar de ter o Resilient, depois teve o Resilient 2022, que foi fazendo, será que vale a pena o custo da trombectomia? E aí, da onde surge esse aí de baixo, que eu vou falar já. A gente, só no final do ano passado, em novembro de 2023, a ministra da Saúde lançou a portaria 1993 dizendo: agora nós temos, abre aspas, a liberação da verba para incluir a trombectomia mecânica e os devices dentro lá. Não vou questionar o valor, aí fica para outro momento, debate, em torno de 17 mil, para toda a parte médica hospitalar e materiais para trombectomia. Só para vocês terem noção, no SUS, apenas 12 hospitais no Brasil inteiro estão cadastrados nesse exato momento para trombectomia mecânica. Então, para vocês terem noção. Lembrando que a maioria dos pacientes são pelo SUS. Então, quanta gente existe que não tem acesso à trombectomia mecânica? E aí, do Resilient 2022, que foi custo-benefício, perceberam que a gente teve um ganho de qualidade, o QALY, que é a nossa medida de economia de saúde, né? Quando a gente quer comparar trabalho de intervenção na saúde, se vale a pena ou não. Quando fez a trombectomia no Brasil, a gente teve 1,04. Quer dizer o quê? Ganhos de anos de vida com qualidade quando feita a trombectomia. Só para vocês terem noção dessa medida, se você pegar esse mesmo estudo nos Estados Unidos e Suíça, se não me falha a memória, ou Suécia, deu em torno de 0,9, quase 1,0 também. Então, a gente não teve nenhuma dúvida que no Brasil foi super eficaz. Agora, quando eu vou comparar gastos percentual, ou gasto, desculpa, absoluto, a trombectomia num paciente deu em torno de 7.440 dólares. Lembrando que esse não é um gasto de trombectomia. É o gasto que inclui do paciente chegar na porta do pronto-socorro até o paciente com desfecho final. Então isso vai incluir fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e várias outras coisas que fazem parte da reabilitação, complicações com antibióticos, CTI e aí vai. Quando você vai colocar esse valor nos Estados Unidos, por exemplo, dá quase 3.990 dólares. E aí, na hora que você vai analisar, por que tão dispare? Não só vamos colocar importação de material, mas principalmente, quando a gente vai olhar, o país tem muito mais, nossos pacientes têm muito mais comorbidade, o que agrega mais complicação e o maior valor é isso. Então, a gente não pode considerar só uma taxa de importação de material, mas também o perfil dos nossos pacientes são mais complexos. E como é que a gente está indo no HU contorno? Se a gente olhar, a gente teve um aumento de pacientes com AVC isquêmico em 4 vezes e até o ano passado a gente teve um aumento de trombectomia de 10 vezes. Óbvio que se a gente olhar o Reino Unido e a estatística de Estados Unidos e Europa Ocidental, no mesmo ano, a gente tem no HU contorno um aumento para uma porcentagem de 10% de trombectomia. Óbvio que a gente está pegando um viés de
um hospital comparado com um país, uma nação, ou até com metade de um continente. Então a gente não pode. O que vale lembrar é que essa estatística do ano passado faz até parte da nossa proposta aí de trabalho e tudo. Esse número, agora em 2024, já está muito mais crescente. Então esse número já disparou, porque não só a melhoria de chegada do paciente, identificação da família, mas principalmente do time de transporte. Então, hoje, a nossa rede de ambulância, que é a GMOV, ela tem um time. Então, isso é código 3. Então, o paciente não fica esperando. E antes, quando o paciente aciona, que a ambulância detecta lá na casa, na cena que é AVC, ela já liga direto para sala de emergência. Então, a sala de emergência já está esperando. E quando o paciente chega, em menos de 5 minutos, ele já está com o exame praticamente feito de tomografia e anjo terceiro no nosso serviço. Então, esse é um time muito melhor do que qualquer coisa. É a única patologia que não tem autorização, ele já vai direto para o protocolo. Então, nossos dados do ano passado, praticamente, a gente tem um predomínio de mulheres, 56,3%. Então, está de acordo com a literatura. A gente teve um predomínio de 40,6% na faixa etária de 60 a 80 anos. Se a gente olhar a literatura mundial, é mais ou menos distribuída, então a maior concentração são de 80 anos, 27% dos AVCs. E logo seguida essa faixa etária. O nosso não, foi mais concentrado nessa faixa etária. Trombólise química exclusiva foi 17,6% no nosso... Desculpa, pacientes tratados foi 17,6%. Então, se você olhar nos pacientes que tiveram AVC isquêmico, 460 pacientes em torno, apenas 17,6% ainda é pouco. Apesar que, se você for olhar a literatura mundial, está em torno de 5 a 10%. É muito, mas a gente ainda tem muito a alcançar. E aí pode ser janela, pode ser NIH baixo, pode ser ainda falta de educação das pessoas em reconhecer os sinais e sintomas. Então, a gente ainda tem um gargalo, mas esse número de 17,6%, agora em 2024, com certeza já passamos. E como é que foi distribuída as nossas intervenções desses 17,6% que foram tratados? 47% apenas alteplase, trombolite química, 38,3% apenas trombectomia mecânica e 20% terapia combinada, trombólise e trombectomia mecânica juntos, que é preconizado com a janela adequada abaixo de 4 horas e meia. As indicações, hoje em dia, é extremamente questionável, mas de uma forma geral, a imagem tem que ser consistente com a área pequena e sem hemorragias, a gente vai falar daqui a pouco. Angiotensão de ressonância é uma oclusão de grandes artérias grandes proximais. O importante, o centro tem que ter especialistas em uso de stent retrievers ou catéter de aspiração. E o principal, ainda mantido, o DES tem que ser neurológico, persistente e capacitante, para que valha o risco-benefício. E pode ser iniciada na janela estendida até 24 horas do ictus bem estabelecido. Como é que era a trombectomia? Oclusão de grandes vasos, a regra dos 6 que todo mundo decorava, tempo menor que 6 horas, NIH maior que 6 pontos, para valer a pena, e o ASPECT, que é a janela do Hospital de Auburn, no Canadá, maior que 6. Tudo mudou a partir da publicação da Neurology, em fevereiro de 2023, permaneceu a oclusão de grandes vasos, o tempo menor que 24 horas foi a mudança, e o ASPECT maior igual a 3, então permitindo um maior número de pacientes ser cometido. Só que, como é que vai ser daqui para frente? Será que ainda vai ser só oclusão de grandes vasos? Você está entendendo? Então, esse estudo bem desenhado do Hermes, em 2022, capitaneado pelo Menon, mas a participação do Goyal, que é um grande entusiasta de AVC no mundo. Hoje em dia ele já mostrou grande segurança em fazer M2 e muita gente questiona a M3. E aí vem a grande questão, mas por que fazer M2? Se essa M2 for importante, principalmente do lado esquerdo, o paciente vai ter déficits importantes. E a gente vai mostrar um caso para frente. O tempo menor 24 permanece, e vai permanecer ainda por um tempo significativo, creio nosso. O NIH maior ou igual a 6 pontos. Por quê? Porque tem que valer a pena. A gente pode questionar somente a afasia, aí sim. Mas o NIH maior que 6 pontos, porque o meu risco de 5 a 7% de transformação tem que lembrar que tem que ser menor do que o risco do que um NIH baixo no paciente. E o ácido maior ou igual a 3 já é questionado hoje em dia.
tudo começou com o Haskell. Os japoneses eles questionaram muito se apenas a imagem de potencidade na tomografia, que é o que a gente olha o aspect, seria um fator para a gente questionar como validador de infarto. E na verdade a gente sabe que a tomografia pode muito bem ser isquemia e não infarto, necrose. Então começou com o japonês, todo mundo já teve o Angel Select, né, que veio primeiro, mas o grande balizador foi o Haskell. Depois vieram o LAST, vieram me falta agora a memória, peço desculpa, que é tanto estudo, mas o mais recente foi o LAST, que falou que a gente não considera o aspect, principalmente abaixo de 6 horas, porque aquilo ali não é definidor, com um bom número de recanalização, com bom outcome em 90 dias, com recuperação funcional, mas tomar cuidado somente quando eu vou passar de 6 horas, porque vai aumentar a minha taxa de transformação hemorrágica, principalmente de hemorragia sintomática nesses pacientes. Como é que foi a nossa história na retirada do trombo? Óbvio que eu não peguei, eu estava na transição do fellow, mas começou tudo com um espiral da Merci, em 2004. Depois a Penumbra inventou esse moedorzinho, esse trituradorzinho, e aí começou tudo a melhorar. Veio os catéteres distal, que melhorou o suporte, mas basicamente o grande revolucionador foi em 2012, quando a gente teve após um erro, que o stent era para ser destacado, ele não destacou e voltou, então veio a técnica do stent retriever, que ele tenta fazer a adesão do trombo, e junto com o stent retriever, logo no final de 2012, que é o catéter de aspiração junto com o stent retriever. E em 2013 vieram técnicas aí para frente, que são a técnica da first pass, que é principalmente com técnica de aspiração, que você vai, sobe rapidamente o catéter de aspiração e no menor tempo possível, numa primeira passagem, você retirar o trombo. Óbvio que a partir daí vieram várias técnicas, mas todas baseadas a partir do catéter de aspiração e stent retriever. Subir o catéter de aspiração com ponta para não agarrar na artéria oftálmica, passar nos trombos em bifurcação, passar 2 stents em Y, ou trombos muito aderidos, passar um stent por cima do outro, o que vai tentar aumentar a força radial e a aderência do trombo às malhas do stent. Então foram tudo técnicas que vieram a partir daí. Então hoje em dia, basicamente, a gente tem a técnica do stent retriever, de aderir o trombo, ou a técnica da aspiração, ou a técnica combinada, que ficou conhecido pelas primeiras marcas de Solumbra. Mas não adianta só recanalizar, se a gente não entendeu a coisa. Então, recanalizou, abriu. Não, só para vocês terem uma noção, a gente recanaliza em média mais de 90% dos pacientes. Em torno de 10%, alguns estudos 20% aí não consegue abrir. Mas com as melhorias das técnicas chega em torno de 10%. Só que desses 90% recanaliza, apenas 47%, tem uma boa independência funcional, o que a gente chama de, mil desculpas, ranking modificado entre 0, 1 e 2. Traduzindo, uma paciente com independência funcional. E muitas vezes por quê? Porque recanalizar, vocês estão vendo aqui a janela, um trombo principalmente em grandes vasos, vai fazer uma penumbra. Se esse paciente tiver um fluxo colateral bom e o emergencista não diminuir a pressão, quem vai sofrer primeiro são as perfurantes, obviamente, porque elas não têm colateral na maioria das vezes. E esse é seu time. Mas na maioria alguns pacientes não vão ter essa colateral. Então você pode muito bem fazer uma recanalização linda, um TIC3, e o paciente evoluir com canectomia compressiva, ou uma transformação hemorrágica bruta. O Léo tá aqui e pode falar muito bem. Então, tudo que a gente está mostrando aqui não são só flores. A neurocirurgia faz parte do nosso serviço de forma brilhantemente, mas por quê? Porque eles vão ver as complicações que dá, óbvio que podem ter perfuração dos vasos da tubectomia, mas principalmente, depois que reabre, desde o start da oclusão no vaso, você tem cascata inflamatória. E essa cascata inflamatória, junto com a reabertura, uma pressão de abertura muito alta, por isso que é importante, nas primeiras 24 horas, o intensivista controlar essa pressão. E, principalmente, já mostrou nos estudos novos, o anestesista, durante a trombectomia, mandei um controle pressórico, você vai ver que, mesmo assim, você vai ter uma taxa de transformação hemorrágica nesses pacientes, que podem ou não levar à necessidade de canectomia descompressiva ou drenagem de hematoma intraparenquimatoso. Então, alguns casos para estudar, junto com a trombectomia na era digital.
Esse paciente, primeiro caso, um homem de 46 anos, atleta, durante a caminhada, ele teve uma hemiplegia esquerda e ciática com NI 16. Então vocês vejam uma primeira coisa interessante. Na hora que você vai fazer o nosso software, existem vários, existe o VaiAzi, mas o nosso que a gente usa aqui no nosso serviço é o Rapt. Então ele já deu um aspect de 9, só que interessante, nada a ver. A lesão era do lado direito. Então isso aqui já é uma primeira coisa que a gente questiona da tecnologia, né? Que não tinha nada a ver nisso aqui. Então o aspect desse paciente era 10. O software rapidamente tocou para a gente que tinha oclusão de grandes vasos, então dispara um sinal para quem está de sobreaviso, nesse caso era eu. Ele mostra que realmente está. Vocês vão ver que tem ramos aqui passando, mas o vaso tem stop. Então depois na angiografia a gente vai entender que esse ramo não é daqui. Só que indo para o hospital rapidamente, o radiologista me liga e falou: achei alguma coisa estranha na anestesia desse oncologia. Não só TC e anestesia craniana, mas a gente faz anestesia cervical justamente por causa de oclusão Thunder, para ajudar a gente. Então a gente via que tinha uma mordida aqui na bifurcação da carota, e quando a gente ampliava realmente. Então realmente você já nos atentou num paciente jovem, atleta e músico, que podia ser um Carol Web. Então a gente levou para a hemodinâmica, como nosso protocolo, a gente não para o alterplase não é nenhuma coisa, realmente mostrou uma oclusão da cerebral média e em 25 minutos, um tempo de porta-punção 1 hora, um tempo de porta-punção razoável. Se você olhar o guideline da Stroke, ele manda um tempo de porta-punção 2 horas, o nosso foi razoável, um tempo de abertura de 25 minutos, um pouco de espasmo aqui, normal, pelo catéter. E no primeiro dia de internação, esse paciente já estava com NI de 3, apenas uma paralisia facial central. Então, diante desse caso, uma boa repercussão, a gente resolveu não dar alta a esse paciente, fizemos uma ressonância, que vocês veem o flare. E olha que interessante, quando a gente vai para a difusão, no primeiro dia, a gente vê ainda a área fronto-insular, uma área temporal posterior ainda, sinal das perfurantes putaminais, vocês estão vendo aqui. Quando você vai por flare, basicamente, sinal de edema citotóxico, basicamente evidenciado nas perfurantes, que é quem sofre primeiro, mas olha como a tomografia é basicamente ingênua. Talvez um pouco de apagamento de suco, eu já vejo suco aqui, mas uma tomografia ingênua, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o aspect. Então a gente resolveu manter esse paciente internado. Depois da investigação, isso é importante, todo paciente foi investigado, ecocardiograma, laboratorial, tudo, esse paciente não tinha nada, então a gente ficou como causa no paciente em jovem, que é bem documentado, a gente ficou com Carot Web, então fizemos 8 dias depois uma angioplastia, e o mais interessante, vocês veem que por que dá a embolia? Porque justamente você faz como eles falam, que é o sinal da prateleira. Esse entalhe na carótida, ele forma um turbilhonamento, e esse turbilhonamento emboliza. Então isso é muito interessante. Esse paciente teve alta com NI 3, já voltou no consultório 2 meses, que a gente é o nosso protocolo, com NI de 0 e com Doppler de carota, mostrando o stent totalmente péreo. Esse paciente já voltou a fazer shows, porque ele é cantor profissional. Esse caso é uma mulher de 88 anos, um NI elevado, 23, chegou no nosso hospital 4 horas e meia de ictus. Vocês vão ver que o aspect total tinha uma oclusão de grandes vasos, pelo protocolo fez, mas não teria necessidade de fazer. O mismatch, que é a relação do Tmax, que é essa área verde, deu 132, e o nosso CBF, que é o fluxo sanguíneo reduzido, né, com abaixo de 30%, que teoricamente mostraria área de necrose em torno de 10 ml. O nosso mismatch ratio deu 2,2, que é espetacular, tem que ser acima de 1,8, mas como o NIH, o tempo dele é abaixo de 6 horas, nem precisaria mismatch, mas só para comprovar que valeria a pena. Então, a gente, após 42 minutos de trombectomia mecânica, a gente vê uma oclusão de cerebral médio, grandes vasos. A gente optou por fazer uma técnica combinada, então, não só o cateter de aspiração, mas como o stent retriever, a gente vê as marcas que nos ajudam. Então, esse paciente teve uma abertura total e uma alta com NIH de 6. Um resultado muito bom. Essa mulher de 69 anos estava na Unimed vizinha, que é a Contagem, um NI 16 e um Delta T
por causa dela. Ela chegou com esse delta T de 7 horas e meia. Então, a gente viu a oclusão e olha o mais interessante, apesar de passar, teoricamente, da margem de 6 horas, ela tinha um NAE, um mismatch infinito. Por quê? Porque ela tinha uma redução de fluxo, mas não tinha nenhuma área de sofrimento ainda necrótico. Então, interessante como às vezes o time ignora. Então, muito provavelmente, vocês veem aqui, essa paciente tem uma boa circulação colateral leptomeningia. Então, foi uma pena a gente não ter botado aqui, mas a gente podia colocar da fase tardia. A gente vê uma oclusão da M1, mas vocês veem que o ramo temporal anterior vai lá bem, também para a área, vem um pouco já aparecendo, mas não é a fase tardia da filmagem. Então, 35 minutos de procedimento, a gente vê o stent aqui, vê o trombo preso, abertura total, e 4 dias após, esse paciente vai embora normal, sem necessidade de nenhuma terapia e reabilitação. Uma paciente que, se fosse nos protocolos antigos, acima de 6 horas, a gente não tivesse tecnologia, muito provavelmente ela não iria sofrer benefício da intervenção mecânica. Esse caso interessante, mulher de 51 anos, wake-up stroke, o NIH elevado, 21, chegou com 11 horas de ictus para a gente. Então, quando a gente vai ver um aspecto de 7, então é um aspecto bom, oclusão da cerebral média, mas vocês veem que tinha colateral, mantendo. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, olha quando a gente vai fazer o perfusional, o CT perfusio, olha como ele dá alteração em tudo, tem que tomar cuidado, a gente tem que ver o que é nosso interesse, o software. Então tem esse próprio software. O próprio CEO do Rapid, ele já admitiu que existe falha de ajustes e estão em trabalho para mudar. Então vocês veem que a parte verde, que é o que nos interessa do lado esquerdo, está muito boa, com um Tmax 341 e nada de necrose. Então, um mismatch volume espetacular, um mismatch ratio espetacular. Então, vale a pena. Só que na hora que a gente chega, olha a nossa surpresa. Essa mulher tinha uma dissecção. Então, a gente resolveu tentar mesmo assim, passamos. Tem que tomar cuidado, só que saber se é uma dissecção ou se é uma oclusão perfusional. O que acontece? Muitas vezes, quando você tem um trombo na carótida, em T carotídeo, esse paciente aqui vai ter um déficit perfusional. Por quê? Ele não precisa mandar fluxo. Então, essa paciente, na verdade, a gente tentou passar primeiro para ver, e vocês veem que ela tinha trombo, mas na verdade era dissecção. Então, a gente passou o catéter e você vê que a carótida ficou fechada. Então, não era uma oclusão funcional, né? Hemodinâmica que a gente chama, era uma dissecção mesmo. Então, a gente resolveu primeiro botar um stent. Então, vocês estão vendo aqui o stent abriu toda a dissecção. Uma mulher jovem, sem outros fatores. E aí sim, a gente passou pelo stent, fez então a trombectomia que a gente chama anterógrada, né? Primeiro tratando proximal para depois distal. Talvez isso aumente o tempo de sofrimento cerebral, mas a gente não estava conseguindo janela para passar o catéter. E com o stent retriever a gente conseguiu uma recanalização satisfatória. E esse paciente, 2 meses depois, chegou com NIH de 21, de 11 horas, tinha uma hemiparesia discreta à direita e uma fluência de fala muito boa. Então eu acho que uma dependência funcional, um ranking muito bom para esse paciente, mesmo com a janela estendida. E aí o nosso questionamento, a inteligência artificial vai substituir o ser humano, já que a gente tem o RAPID, o VIZ, tecnologias que nos ajudam, apesar dos estudos mostrarem que básica hoje em dia tem uma oclusão de grande vaso, vale a pena tratar, talvez, aos custos de uma transformação hemorrágica sintomática elevada e aumento do número de óbitos em alguns estudos. Mas nessa publicação do nosso colega, principalmente do Adam Siddiqui, a gente vê que quando ele foi fazer uma revisão sistemática da inteligência artificial para a oclusão de grande vaso, ele pensou, é muito pouco para diagnosticar. Então a gente viu que o nosso protocolo, quem aciona o RAPID é a enfermeira e o emergencista. O neurologista de plantão, ele já toca nele o aplicativo e toca na gente hemodinamicista, mas só para a gente ficar esperto. Mas quem faz isso, todo dispara emergencista. Então essa ferramenta é espetacular para triagem e diagnóstico e talvez para seleção. Mas toma cuidado com que nem diz o Thales, o shift, os erros de calibração ainda do aparelho. Então muitas vezes ele pode dar alteração do Asper, mas não tem alteração do Asper. Muitas vezes ele pode dar sinal de oclusão de grandes vasos, tem vários aqui, e o paciente está com nenhuma oclusão de grandes vasos, e muitas vezes pode dar isso que vai acontecer agora. Vou mostrar um caso para ilustrar. Essa mulher, 78 anos, internada no hospital por causa de uma correção de fratura de fêmur.
Ela estava no primeiro ou segundo DPO, estava na enfermaria. Então acho que era segundo DPO. Ela acordou e a família falou que acordou ela estranha. Ficou na dúvida se ela estava na hora que ela levantou para escovar o dente bem ou não. A família ficou com NAIDS 21. Na hora que a gente fez, o RAP não tocou, não tinha oclusão nenhuma oclusão de grandes vasos, e o mismatch, zero. Pô, mas por que essa mulher está com NAD elevado 21? Se o RAP não tocou, eu estou sob aviso, vou ficar tranquilo e vou continuar a minha vida diária, porque isso foi umas 9 horas da manhã, se não me falha a memória. Só que aí quem viu esse caso, como estava internado, foi o residente da neurologia clínica. E ele muito bom falou, Augusto, não estou gostando, o NAD está muito elevado. Falei, então vamos olhar direito essa imagem. Então na hora que a gente olha o CT perfusão mais para cima, a gente percebe que tinha uma área de sofrimento no território da cerebral anterior, esquerda. Isso já chamou atenção, porque além de pegar a área comportamental, pode pegar a perna o joelho do corpo caloso e áreas nobres. Então, a gente falou, na hora que a gente vai olhar o oblíqua, a gente vê que tinha um déficit da cerebral anterior, o rama 2, esquerda. Então, a gente resolveu, peraí, esse paciente vale a pena investir e resolvemos. Então, na hora que a gente olha realmente no AP, a gente vê que não tinha a 2 esquerda. Quando você olha lá no oblíquo, também não tinha 2 esquerda. E quando você olhar numa fase tardia, todo o território da cerebral anterior esquerda estava hipoperfundido. Então a gente usou um stent retriever. A gente não tem ainda os catéteres de aspiração mais um perfil pequeno, que é o small bore. Então a gente não tem ainda. Já tem no mercado, mas a gente não tem. Teoricamente seria melhor para usar, daria menos atrito. Vocês veem que depois da terceira tentativa, a gente vê que ele dá um pouquinho de espasmo, e isso, em vasos menores, mais distais, aumenta o risco de transformação hemorrágica. Esse paciente teve uma oclusão, uma recanalização total, o NAI de 3 na alta. Essa paciente é tia do chefe da clínica médica do Hospital Unimed, e ele já deu um retorno que ela está zerada, com NAI de zero, a redundância, com NAI de zero, totalmente normal. Então a gente vê que a inteligência artificial nesse caso não nos ajudou, e ainda mais é um caso de oclusão de vasos médios. Tem que tomar cuidado. Então, trombectomia mecânica. Já estou finalizando. Onde que a gente vai parar? Esse estudo foi chamado de IRETAS, ou porque é italiano, publicado 2 anos atrás, mostrou que ele foi desenhado com 300 pacientes, em torno de 300 pacientes. Ele pegou pacientes de uma janela de 16 horas até 10 dias de ictus. Olha até onde estamos indo. E ele percebeu que teve uma taxa de recanalização de 76,5%, 41% de dependência funcional. Se a gente olhar, quando a gente vai na janela de 24 horas, a gente tem 90% em torno, com a taxa de independência funcional 47% a 50%, os melhores estudos. Mas, com a taxa de hemorragia sintomática de 8,8%, quando a gente vai fazer na janela normal, nossa taxa de hemorragia sintomática é baixa, em torno de 3%, e com a taxa de óbito elevada, 26,5%. E aí, óbvio que a gente pode analisar algumas coisas disso. Quando eu aumento a janela, eu aumento a cascata inflamatória, então o processo inflamatório aumenta. Eu tenho maior chance de infarto bem definido, então isso vai aumentar a minha chance, não só de transformação hemorrágica, mas principalmente de complicação de óbito. E óbvio que esses pacientes que melhoraram, muito provavelmente são pacientes que tinham, não tenha nenhuma dúvida, circulação colateral. Porque nenhum tecido cerebral ia aguentar tanto tempo com oclusão sem uma circulação colateral leptomeningia para isso. Então tem que tomar cuidado quando lê os trials hoje em dia. Então, acho que era isso. Minha mensagem final. Mostrar a nossa experiência lá crescendo. Obrigado a todos. Parabéns, doutor Augusto, pela excelente apresentação. Léo, gostaria de fazer algumas considerações. Quero sim. Thales, pode ficar à vontade. Primeiro, dar os parabéns ao Augusto, já dei antes, mas dou de novo, né? O objetivo de ter convocado o Augusto para a reunião é exatamente mostrar a experiência do serviço de neuroradiologia intervencionista do HU, na verdade, um serviço extremamente ativo, na verdade.
O Augusto falou que eu vejo algumas complicações dentro do vascular, mas na verdade são muito raras. É raro que a gente seja chamado para ver alguma complicação mais séria ou complicações cirúrgicas. E principalmente considerando o volume enorme que o hospital tem. O hospital, na verdade, é o centro do tratamento do AVC agudo na região metropolitana de Belo Horizonte, em torno de 1,5 milhão de pessoas, mas não todas próximo da grande BH, né? Mas mas é uma população muito grande que é assistida pelo hospital. A maior parte dos casos de AVC agudo vão acabar sendo tratados no HU. Por isso, a experiência extremamente grande do serviço de neuroradiologia intervencionista e que realmente a gente tem visto que muda o desfecho dos pacientes, não só a curto prazo, mas a longo prazo também. Então, novamente, dar o parabéns ao Augusto e podem ter certeza que essa perspectiva aí é de aumento do volume e dos melhores resultados nessa atividade. Eu só parabenizar aí o Augusto. Acho que eu também sou um grande entusiasta aí da Trombeck, Augusto, e você mostrou aí excelentes casos, com excelentes desfechos. E uma curiosidade só, na verdade, você tem alguma razão assim para essa questão dos números, assim, por exemplo, de você fazer hoje, que é a recomendação ideal pela literatura, a trombólise, né, seguido de Trombeck, né, e não uma excluindo a outra, você não espera a trombólise funcionar para indicar a Trombeck, ou seja, tudo é feito no mesmo tempo. E você ter uma porcentagem mais baixa aí do protocolo misto. Eu só fiquei nessa curiosidade, assim, o porquê que vocês... Você fala, tipo, de ter um número maior de trombectomia isolada e uma porcentagem menor de conjunta, combinada. Terapia Você ponte. teve uma trombólise em torno de 40% Fala isolada, da janela. trombectomia 31%, e a mista, que geralmente é o que a gente vê mais, você teve 20%, né? E isso tem alguma Cuidado da razão? janela. A nossa janela de muitas dessas trombectomias isoladas, quando você vai fazer o. Era bom fazer análise estatística, tudo, mas eu tenho isso por causa do mestrado. Você vai ver que o nosso timing de trombectomia isolada passa de 4 horas e meia. Então, por isso que a gente não tem a junta similar, né? Pareada. Por causa disso. Entendi. Porque uma outra coisa também se mostrou um caso interessante de web, né? Que hoje inclusive, é tema de congresso aí para dar discussões e discussões aí se tem ou não indicação, mas você vê que realmente é uma doença que provoca AVC. E tem alguns artigos já mostrando, principalmente AVC em jovem, de você que tem um serviço bem eficiente, assim, tanto de diagnóstico quanto de entrega, né, digamos, desse paciente no hospital, com uma equipe boa de radiologia, até aventando, por exemplo, o radiologista comunicou de um web, né? Então, assim, isso é coisa que às vezes o próprio neurointervencionista tem que ver e falar, aqui está o motivo, e você teve um diagnóstico ali pela ANTTC, às vezes no paciente com dissecção, jovem com dissecção, web que seja, mas sobretudo de secção, às vezes você pular a etapa de trombólise, já ir direto para trombeck, já pensando em tratar de secção no mesmo tempo e evitando uma trombólise em cima de uma dupla antiagregação após o implante do stent? Ou vocês não têm feito isso? Perdão, cortou um pouco sua voz no final. Fala assim que hoje até tem estudos já mostrando, né, essa questão da eficácia de você pular a trombólise, se você tem um diagnóstico preciso, né, se é uma dissecção e você eventualmente vai usar um stent, às vezes você ir direto para a trombectomia, fazer a captura do trombo e já tratar o motivo do AVC dele. Vocês têm feito isso no serviço? Ah, entendi. Você fala fazer o tratamento cervical e ao mesmo tempo do intracraniano. Porque, por exemplo, aqui eu acabo tendo esse diagnóstico intraoperatório, entendeu? Então, o paciente já foi trombolizado. Mas você, com essa eficiência da radiologia, você consegue, às vezes, já resolver o problema, entendeu? Eu acho que aí tem dois poréns, na minha opinião. O primeiro eu acho que assim, não tem nenhum estudo ainda que mostre que assim, ou pelo menos bem desenhado, que você tem, porque a gente não tá fisicamente dentro do hospital. Então muitas vezes ou a sala tá agarrada, a gente só tem uma sala, um aparelho muito bom, mudou agora, mas somente uma sala. Então muitas vezes tem um procedimento da CAT, mas vamos dizer que não tenha. A gente tem que chegar no hospital
E aí, para sentar em abaixo de 4 horas e meia, ainda é válido você fazer. Tem muitos artigos que questionam, que fala que melhora, amolece o trombo, a fibrinólise inicial, tudo. Agora, o grande porém vai de endovascular para endovascular, pelo menos no nosso serviço. Então, apesar dos estudos já falaram, que nem você falou bem, fazer ao mesmo tempo, eu, particularmente, eu prefiro só fazer quando é dissecção. Por exemplo, carodo web ou oclusão tântrica por estenose carotídea, eu sempre que possível, isso os residentes do serviço sabem, eu prefiro fazer no segundo tempo depois de 7 dias. E aí, por quê? São doenças que não vão voltar rapidamente. A dissecção vai. A dissecção, muito provavelmente, ela vai se auto-fechar novamente, auto-ocluir. E segundo, eu não sei se esse paciente ele vai virar um infarto, se eu vou conseguir recanalizar ele bem. Se eu pegar num time bom, uma colateral boa, ele não vai, provavelmente ele não vai evoluir para quenectomia descompressiva. E se ele for, ele vai estar provavelmente com inibidor de glicoproteína, pelo menos 12 a 24 horas, e depois ele vai estar com um pool de antiagregante plaquetário. E isso para neurocirurgia fazer QNEC é um pouco ruim. Ah, mas eu faço complexo protombino, eu transfiro plasma, mas eu ainda não tá. Eu não me sinto confortável ainda de fazer. Mas concordo com você, a literatura já fala muito bem, com bons desenhos e tudo para fazer ao mesmo tempo. Eu prefiro sempre dar um prazo de 7 dias, que eu deixo o paciente internado, acompanho e faço. Na dissecção não, eu faço same time. Mais alguma pergunta, pessoal? Não, eu queria saber se o Luiz Fernando fez o caso lá com catetização jugular ou femoral. Fiz punção femoral bilateral, depois um guide 6 de cada lado e fui com um redo-edu, né, para dentro do seio petroso inferior. E aí, enquanto eu aspirava de um lado, tinha um colega residente na ocasião aí fazendo do outro. Mas foi Excelente, tranquilo. cara. Essa parte técnica é até curiosa, assim, os artigos eles mostram muito uma dificuldade técnica da cateterização do seio petroso inferior. Você sabe que não é fácil. Então a gente fala que, a gente falando aqui, né, assim, para quem não faz isso, parece uma coisa muito simples. Ah, faz um exame aí. E realmente é um desafio, a parte da anatomia venosa, ela é um desafio para o neurointervencionista, sobretudo esses ramos pequenos. Você ali tem muito sobreposto plexo venoso da basilar, que às vezes você entra erroneamente ali, acha que está lá dentro pelo posicionamento do cateter, e às vezes você está em outro lugar, faz uma dosagem, ou seja, seu procedimento não foi efetivo, mas não necessariamente porque você não fez o diagnóstico, porque você não estava no sítio correto, né? Então, essa parte aí que seria o maior desafio do neurointervencionista. Mas, graças a Deus, dos dois lados a gente conseguiu chegar ali de forma eficaz. Não, você falou perfeito. Até colher é a parte mais simples. O grande problema é que você tem um plexo venoso, você sai ali, que nem você falou, do vertebral, e você tem um plexo venoso condilar. E Uhum. você tem um sepetoso passando, inferior. Então, essa é a parte mais difícil. Muitas vezes pode estar hipoplástico, e aí muitas vezes a gente confunde que ele está trombosado. Na verdade, ele não está, ele é extremamente hipoplástico. Então, assim, a parte técnica, você foi brilhante aí. Muito bom caso, parabéns. Bom, pessoal, acho que nós podemos encerrar. Eu estava aqui pensando a respeito desses dois serviços de hoje e gostaria de parabenizar toda a equipe, mas de uma forma especial ao Thales e ao Léo por estarem coordenando essa equipe de neurocirurgiões. E uma das coisas que me chama a atenção nessas duas equipes é que são duas equipes que vêm linearmente crescendo. A gente observa tanto no serviço da Unimed quanto no serviço de Divinópolis, né, / Oliveira, que é um crescente de melhora e é um contínuo de melhora. E uma outra coisa que me chama a atenção é essa coesão que vocês têm conseguido manter uma equipe coesa e essa multidisciplinaridade dentro da neurocirurgia. Então, assim, cada vez que a Unimed vem apresentar um caso, sempre trazendo uma novidade, né? A Divinópolis a mesma coisa. Então, assim, vocês estão de parabéns. Eu falo isso de uma forma muito sincera, muito tranquila, porque isso é gritante, assim, quando a gente olha as duas equipes. Então, parabéns a vocês. Doutor Marcílio,
Dá uma palavrinha para a gente, já encerra a reunião aqui para a gente. Você consegue abrir seu áudio aí? Aqui estamos na área. É só uma palavrinha? Ó, Uma palavrinha, parabéns, você viu, pode pessoal? despedir todo mundo Venâncio, aí. o caso de Venâncio aí, muito legal, muito difícil, né? Ele comentou bem aí no final, não é fácil, né? Ficar cateterizando CP-Trus, mas foi muito legal o caso. E o Augusto é top demais, eu sou fã do Augusto, caboclo bruto, 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 bruto. Aí até disse que vou ficar perto do cérebro aqui, ó. Tá. Mas aí é o seguinte, eu coloquei aí no chat, aí viu o Augusto, Venâncio e a turma aí que tem interesse em AVC, amanhã aí na Assembleia Legislativa, a partir das 10 horas da manhã, está marcado para as 10 horas, vai ter uma audiência pública para discutir o AVC, a situação do tratamento do AVC em Minas Gerais. Aí o deputado Arley Santiago, que é o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, e aí vai ter representante lá da Secretaria Estadual de Saúde. Então, para a turma que trabalha aí no SUS, tem uma esperança de ter trombectomia pelo SUS, né, em breve. Numa conversa inicial com o pessoal, os representantes aí da Secretaria Estadual de Saúde, eles estão dispostos inicialmente a fazer uma complementação de 50% daquele valor que está na portaria do Ministério da Saúde, que é em torno de 17 mil, 16.800 e pouco, mas tem um incremento já natural lá de alguns itens que chega a 19 mil. Então, eles devem propor o incremento de 8.500. Então, a gente acha que com esse incremento vai ser possível fazer trombectomia pelo SUS, né? Aí, para quem tiver disposição e interesse, aí dá uma passadinha lá na Câmara por volta das 10 horas, 10 e pouquinho. Aí deve durar mais ou menos umas 2 horas essa audiência, né? Tá? No mais, aí, parabéns para a turma aí, para a Kéria, para a galera toda aí. Um abraço para vocês. Obrigada, Tomacílio. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, Parabéns pessoal. pelo Boa noite. GP. Mas Boa noite a todos.